Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos familiares e eu escolhi um tema para conversar com vocês, que é ensinar e aprender. Eu me coloquei na disponibilidade para estar aqui com vocês de coração aberto e para conectar com vocês e para trazer clareza, para trazer mais compreensão e para caminhar com vocês até onde eu caminhei. Eu só posso ir com vocês até onde eu fui. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência que foi incrível na minha vida e eu acho que pode ajudar vocês também. Quando eu de manhã hoje eu acordei, eu falei o que essa gente linda vai precisar ouvir, o que eu vou compartilhar com elas dentro desse tema macro, né, das relações familiares. O que eu posso me disponibilizar para levar para essas pessoas que vão me ouvir hoje, que vão estar comigo, que vão disponibilizar desse tempo para a gente conversar, para a gente refletir, e me veio a ensinar e aprender. E logo depois, quando eu comecei as minhas atividades, logo de manhã, cedo, eu comecei a abrir o Instagram e o WhatsApp e comecei a ver as mensagens sobre o dia do professor. E foi uma congruência, né, gente? Porque ensinar e aprender tem tudo a ver com o dia do professor, que inclusive foi o meu primeiro trabalho, né? Quando eu ainda estudava psicologia, eu nem tinha formado há mais de 20 anos, eu formei em 98, eu comecei a trabalhar na escola. Eu tenho muita gratidão por todos os professores, por todos aqueles que, né, apesar de tantos desafios, né, que o relacionamento com as pessoas trazem, que a aprendizagem, e elas estão ali, né, com a intenção de cuidar, com a intenção de compartilhar, e foram pessoas incríveis que já cruzaram no meu caminho. Eu tenho muita gratidão e aprendi muito com essas famílias, com essas crianças que eu trabalhei durante tanto tempo e que até pouco tempo, né, eu achei que eu tivesse ensinado muito, e eu descobri que eu aprendi muito com elas, e é uma troca incrível. E eu queria estender esse ensinar e aprender para além dos professores. Eu queria estender para todos. Eu queria estender para cada um de vocês. Todos somos professores, todos somos alunos. O tempo todo a gente está ensinando e a gente está aprendendo. E eu vou trazer um exemplo para vocês, prático, né, para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou falando, porque a minha intenção é ser muito simples, sabe, gente? É conseguir aprofundar um pouquinho com vocês, trazer um pouco de consciência para as nossas relações, para a forma como a gente se vê, para a forma como a gente vê as pessoas, mas com muita simplicidade, sabe? E colocando isso no dia a dia. Então, o que eu puder compartilhar com vocês do dia a dia, eu vou compartilhar. E então eu estava atendendo uma paciente e ela me contou algo incrível que explica muito sobre isso, que todos somos alunos e professores o tempo todo. Ela me contou que estava, eu não me lembro exatamente se ela estava num show ou se ela estava numa festa, mas essa festa estava cheia de gente, tinha uma música super top tocando, né? E ela estava num canto, acuada, e pensando um monte de coisas, pensando assim, as pessoas ficam me olhando, né? Eu não tenho um corpo tão legal para estar aí dançando junto com as pessoas vão me achar estranha, eu não sei dançar, né? E ela ficou nessa vibe desses tanto de pensamento que ela estava colocando e que estava atrapalhando ela de usufruir daquele momento, de compartilhar da companhia daquelas pessoas incríveis que estavam lá. E de repente ela olhou para frente e viu um colega dela da faculdade dançando, e assim, na maior alegria, e na visão dela, aquele colega não tinha os pré-requisitos que ela estava pensando,
né, que precisaria para dançar. Ele não tinha o corpo, né, com os padrões que ela estava pensando, ele não tinha as danças, as técnicas da dança que ela estava imaginando, mas ele estava muito feliz, né? Ele estava junto das pessoas, estava rindo, estava dançando, e ela olhou e ela se inspirou. Naquele momento ela entrou e ela foi dançar também. E aquela pessoa que estava ali, ele nem imagina, né, gente, que ele vai estar inspirando alguma pessoa, né? Ele está simplesmente compartilhando a vida ali. Ele está num momento assim de muita alegria, porque na verdade a gente compartilha o que ressoa dentro de nós. E o que ele estava ensinando para ela? Ele estava ensinando para ela sobre felicidade, sobre alegria, que não tem um modelo, não tem um padrão, não tem que ter um corpo assim ou assado, né, para ela dançar, não precisa ter técnica de dança. Ele estava simplesmente compartilhando o que ele estava sentindo, espontaneidade, estava se sentindo à vontade ali no meio daquelas pessoas. E foi muito didático para ela ver isso, sabe? Para ela poder se olhar novamente, para ela poder olhar as pessoas novamente e para ela poder olhar tudo o que acontece na volta dela de uma forma diferente. E eu me mirei nesse exemplo de hoje para trazer para vocês isso, porque o Curso em Milagres, ele foi um caminho para mim, para realmente para que eu me olhasse de novo. Sabe assim, sabe quando você acha que você é muitas coisas, né? Você tem certeza e vive no automático e você acha que você é aquilo, né? Que você talvez não seja boa o suficiente para dançar, não seja merecedora, né, de ter amigos, de ser alegre, e a gente passa a vida acreditando nessas coisas. Então o Curso em Milagres, ele me levou para esse lugar de olhar além do que eu estava vendo. Eu acredito que eu fiz uma pergunta muito sincera para mim mesmo. Em algum momento eu me perguntei, será que a vida é assim mesmo? Será que eu estou fadada a sempre viver as mesmas coisas, a sentir as mesmas coisas? Ou será que tem algum outro jeito de viver, de conviver, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre? E inclusive a Paulinha hoje estava falando sobre isso na live e foi incrível, né, uma conexão, e eu estava pensando também sobre isso. E eu me inspirei nisso para trazer para vocês, porque o Curso em Milagres, ele, na verdade, ele é um curso metafísico, ele é um livro, né, um caminho metafísico para além do corpo, porque aquilo que a gente muitas vezes não vê, nós não aprendemos isso nem em casa, nem na família, a gente não aprende a nos observar, a gente não aprende a olhar o contexto, as pessoas do lado de fora, o que está acontecendo. A gente simplesmente vai seguindo o caminho da roça e vai levando a vida muito no automático. O Curso em Milagres, ele me levou para esse lugar de, no primeiro momento, começar a me conhecer. E ele passa por um momento intelectual, ele passa por um momento de você olhar para dentro de você se perceber, de você, inclusive, se analisar, falar, nossa, puxa, eu faço isso, nossa, puxa, eu estou pensando isso, né? Porque eu acho que a gente vive numa confusão tão grande, numa instabilidade emocional tão grande que a gente não sabe mais o que a gente sente, a gente não sabe nem nomear muito, né, o que a gente está sentindo, por que a gente age de determinada forma, por que a gente reage, né, a certas situações. E para mim tem sido uma experiência, sabe? O curso, ele tem me levado para a prática, para praticar esse novo caminho, né? Esse novo jeito de andar no mundo, esse novo jeito de se ver, esse novo jeito de conviver com as pessoas, novo jeito de ver as pessoas. E quando a gente não sabe o caminho, né? Porque eu não sabia o caminho, né? Eu não sabia como que era isso, né? Me olhar de um outro jeito, olhar as pessoas de um outro jeito. E a gente precisa de algumas referências. O livro fala de premissas, né, que são como se a gente fosse construir uma base, um caminho para a gente caminhar.
É como se a gente tivesse, por exemplo, querendo ir para um lugar que a gente nunca foi, a gente aciona lá o GPS, né, do carro e ele vai dando as coordenadas e vai mostrando para a gente o caminho. E quando a gente tá muito perdidona, ele recalcula a rota e a gente volta de novo, e tem sido assim comigo, né, com os ensinamentos do livro Curso em Milagres. A frequência do amor, todos os conteúdos da frequência do amor, elas são baseadas nos ensinamentos do Curso em Milagres, dos princípios desse livro. E as meninas do time estão aqui. Eu queria agradecê-las porque tudo que a gente entrega para vocês é fruto dessa experiência, é fruto do que a gente vive no ensinar e no aprender. Então eu queria trazer para vocês uma base muito importante, né, que o livro nos traz e que a gente vai levar isso para o contexto familiar, a gente vai levar isso para as nossas relações familiares. Eu acho que vai ser muito legal. E o livro traz uma premissa, né, um conceito e um pensamento diferente do que a gente está acostumado a pensar, que é o seguinte, é muito bonito. Todos nós temos uma sabedoria intrínseca dentro de nós. Todos nós, e não tem exceção, é literal. Ah, Renata, é aquela pessoa que fez aquele monte de coisa, aquela pessoa chata, aquela pessoa que vive me sacaneando. Ela também, e todos temos essa sabedoria intrínseca dentro de nós. E essa sabedoria, essa nossa essência amorosa, ela vem da nossa fonte, ela vem do nosso Criador, de Deus, da fonte amorosa que nos criou. E isso não sofre nenhuma alteração durante sempre. A nossa vida ela está preservada. Apesar da gente pensar muitas coisas, da gente ter muitas ideias, né, essa nossa essência ela está preservada, ela é perfeita, ela é amorosa, ela é pacífica, ela é tudo de bom, mas a gente não sabe um caminho para acessá-la e a gente também não se permite fazer isso. Que estranho, né? E por que será que isso acontece, né? Se tem em todo mundo, por que é que a gente não acessa isso, essa sabedoria, né, que tem dentro da gente? Então essa é o que eu queria trazer para vocês, é a primeira premissa, é o primeiro caminho, é a primeira reflexão que eu trago para vocês hoje, para que vocês levem isso para a prática. Lembrem-se, vocês já são incríveis, vocês são perfeitas, amorosas, tranquilas, e vocês não têm que aprender absolutamente nada, porque isso já é nosso, já nos foi dado, né, pela fonte divina, pela fonte criadora de tudo que há, né, do amor. E a gente não consegue acessar isso, gente, porque tem muita coisa na frente. A gente carrega muitas ideias sobre a gente, sobre as pessoas, sobre tudo aqui no mundo. A gente tem um jeitinho que é só nosso. E isso nos dificulta muito enxergar essa beleza que há em nós e há nos outros. E eu tive uma experiência aqui em casa, nessa quarentena, que foi muito até assim, uma analogia falando sobre isso, porque eu aproveitei esse tempo aqui da quarentena para arrumar meus armários, né? Tinha muito tempo que eu não fazia isso, mas arrumar mesmo, de tirar tudo e reorganizar. Gente, eu descobri coisas que realmente eu nem lembrava que eu tinha. Eu falei, puxa, mas eu tenho essa calça. É coisas bobinhas, tá, gente? Mas a gente pode trazer isso para um lugar muito, muito profundo dentro da gente. Eu falei, eu ainda tenho essa calça, eu nem sabia, eu adoro essa calça coringa, né? E eu não estava lembrando que tinha tanta coisa amontoada na frente que eu não estava conseguindo ver. E a gente faz isso com a gente faz isso com os outros. E essas ideias, elas vão sendo sedimentadas cada dia mais, e eu vou contar para vocês como que acontece isso.
como que as dinâmicas familiares, ou seja, a forma como a gente relaciona com as pessoas que estão pertinho de nós, as pessoas, os nossos pais, nossas mães, irmãos, avós e primos, como que essas ideias elas vão se sedimentando dentro da gente com a parceria da nossa família. Olha só, como a gente tem muitas ideias sobre a gente acredita nessas ideias. Claro, se a gente não acreditasse, né, a gente já conseguiria acessar essa sabedoria dentro da gente. Como tem tantas essas outras coisas na frente, a gente oferece isso para as pessoas, a gente conta para as pessoas o que a gente está pensando e a gente pede essa confirmação delas. E eu vou explicar como. Vamos imaginar aqui uma pessoa que se ache, né, sei lá, desengonçada ou estabanada, né? Aqui em Minas a gente fala essa palavra. Eu talvez meio sem jeito, né? Como ela acredita isso dela, ela acredita que ela é assim, ela age assim. Todo o comportamento dela vai ser ligado a essa ideia. Então ela vai sair, ela vai derrubar as coisas, ela vai quebrar coisas, né? E quando ela faz isso, o que as pessoas que estão lá do lado dela falam com ela? Aham, você está banada, né? Ah, você foi lá, derrubou coisas, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas reconheçam que a gente é isso mesmo que a gente está pensando. A gente convida as pessoas a confirmar essas ideias sobre a gente. E não é só a gente que faz isso, não. Todo mundo faz isso, gente. E a família é um lugar onde a gente cresce junto. Então isso fica muito sedimentado. A forma como a gente se relaciona com as pessoas fica muito desse lugar, sabe? De confirmar ideias. E nessa relação de confirmar ideias, o relacionamento fica muito superficial, né? A gente não consegue acessar o que está por trás dessas ideias. A gente não consegue, porque a gente está só olhando para aquilo que as pessoas estão nos convidando para a gente achar. Se a pessoa é muito esquecida, por exemplo, ela vai esquecer um monte de coisa. Quando ela chegar em casa, puxa, nossa, você é esquecido, você sempre esquece as coisas, e a gente vai reforçando aquilo. E esse muro que a gente constrói vai ficando cada dia mais firme, mais sedimentado, e realmente a gente vai se distanciando muito da nossa natureza, daquilo que a gente é. Isso nos traz muito instabilidade emocional, né? Porque pensar coisas ruins sobre a gente é muito ruim. A gente se sente triste, a gente se sente frustrada, né? A gente se sente ansiosa, porque a gente está toda hora se lembrando dessas coisas, que a gente convida as pessoas para confirmar essas coisas toda hora. Agora, olha que bonito, gente, quando uma pessoa do ambiente resolve entrar em contato com esse novo caminho, com essa premissa de que por trás daqueles pensamentos existe uma sabedoria. Por trás das ideias que cada um de nós temos, se a gente começar a percorrer esse caminho de nos lembrar que existe uma sabedoria intrínseca a nós e que ela está aí, a disponibilidade, a gente já começa a ampliar as nossas relações, a aprofundar esse lugar de encontro com as pessoas, porque a gente vai começar a não confirmar mais o que aquela pessoa está te pedindo para você confirmar. Você para de ficar confirmando para ela o que não é legal ela ficar sedimentando isso dentro dela, que ela é desorganizada, que ela não é uma boa pessoa. A gente diminui a crítica, a gente diminui as comparações e a gente não diminui só para as pessoas, a gente vai diminuindo isso dentro de nós, sabe? A gente vai começando a acessar também isso dentro da gente, porque sempre começa dentro de nós, a gente se estende às pessoas. Então, quando uma pessoa da família resolve caminhar por esse outro lugar, sair daquele caminho da roça,
né, sair daquele caminhozinho conhecido, né, de ideias individuais, toda a dinâmica da família muda, porque a gente começa a oferecer outras coisas para as pessoas, a gente começa a aprofundar o nosso relacionamento com as pessoas, a gente começa a ter interesse pelas pessoas, a gente começa a gostar das pessoas. E isso é muito bonito, porque, como eu falei no começo, eu só vou caminhar com vocês até onde eu fui, até onde eu experimentei, porque desse lugar eu já pisei, eu posso deixar uma estrelinha para vocês, né? E eu aprendo muito com a experiência de vocês também. E eu falei da estrelinha porque na lição 134 do livro Curso em Milagres tem um pedacinho da lição que é muito lindo, que fala: caminhamos a passos leves e vamos deixando estrelas no caminho para que outras pessoas possam passar também. Então esse é o ensino e o aprendizado, né, que a gente tem. A partir do momento que eu parei na minha casa, por exemplo, né, de ficar confirmando ideias equivocadas sobre o Luigi, que é meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, sobre Gilberto, que é meu companheiro, há 18 anos, eu parei de confirmar coisas que eles acreditavam sobre eles. E eu posso dizer para vocês que a dinâmica familiar mudou. Porque quando você não estabelece essa parceria com essa pessoa ela não tem mais liga, entendeu? Ela começa também a pensar também sobre ela. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou tão bagunceira assim? Será que eu sou tão estabanada desse jeito? A gente também proporciona para ela uma outra experiência. A gente proporciona para as pessoas para que elas possam se olhar novamente. Porque por trás daquelas ideias tem a sabedoria. E é nisso que é o verdadeiro contato. Sabe, é dessa forma que a gente leva mais amor para as relações. É desse lugar que a gente consegue ficar em paz e compartilhar a paz com as outras pessoas. Lembra no começo que eu contei do exemplo do menino que estava dançando, né, lá na pista de dança, tal, ele estava todo feliz, e porque ele estava compartilhando o que estava dentro dele. Então, quando a gente começa a encontrar esse lugar mais pacífico dentro da gente e tentar encontrar esse lugar dentro das outras pessoas, a gente compartilha esse outro sentimento. A gente compartilha esse lugar gostoso, sabe? É muito incrível e a gente começa a ter gratidão. A gente começa a ter gratidão pelas pessoas e assim, por todas as pessoas mesmo, porque o tempo todo a gente está ensinando e a gente está aprendendo. E não tem nada que nos faça sofrer mais do que a gente ficar pensando coisas ruins a nosso respeito. E agora eu me lembrei aqui da história do patinho feio, né, gente? Se a gente for lembrar essa história, tem muito a ver com isso, com essas ideias limitantes, né? O patinho feio, ele acreditava que ele era um pato, ele vivia entre os patos, né? E ele nadava com muita dificuldade, mas como um pato. Por quê que ele se comportava assim? Porque ele tinha certeza que ele era um pato. Mas olha, uma hora ele descobriu que ele era um ganso maravilhoso, né? E aí ele pôde viver no seu lugar natural. E é igual a gente fica num estranhamento, porque a gente fica confirmando ideias que não tem nada a ver com a nossa natureza. E eu sei que não é tão simples assim, sabe, gente? Assim, a gente está muito identificado com essas ideias, a gente está muito identificado com os nossos comportamentos, as pessoas também. Então, é preciso muita paciência. Para ensinar e para aprender, tem que ter muita paciência, porque cada pessoa tem o seu tempo. Nós temos o nosso tempo e as pessoas que convivem conosco também têm o tempo delas. E é um processo lindo, porque essas parcerias, né, que a gente
tem com essas pessoas da nossa família, pai, mãe, irmão, a gente pode escolher de novo um outro jeito de conviver com elas aqui no mundo, de ser parceiros na paz, no amor, na alegria, e não parceiros de ficar confirmando ideias equivocadas. Mas para isso, a gente precisa começar a caminhar. E eu deixo aqui para vocês esse exercício que vocês podem colocar no dia a dia de vocês, é muito prático, né? Se vocês quiserem, anota aí. É o primeiro passo da caminhada, a sabedoria está dentro de todos. É a nossa natureza, é nosso direito. Porque é a única coisa que Deus quer de nós, é que sejamos felizes, porque nós vamos estar justamente na nossa natureza, naquilo que Ele criou. Estamos juntos dele. A gente muitas vezes acredita que está se relacionando na família de uma forma assim, muito amorosa, ou a gente se relaciona na família com as pessoas que estão perto da gente, e acontece sempre as mesmas coisas, a gente não consegue sair daquele ciclo, mas é justamente isso, é porque todas as pessoas estão confirmando aquelas ideias, né? É o que a gente chama de dinâmica familiar, é aquilo que a gente chama do círculo familiar. E muitas vezes, gente, essas dinâmicas familiares, elas vêm de muito tempo, né? É o avô que passa para a mãe, que repete no filho, e a gente vai repetindo. Então, uma pessoa que resolve olhar de novo, resolve pegar essa ideia de será que é isso mesmo? Resolve questionar essa repetição. Puxa vida, isso é muito bonito, né? A gente está se dando uma outra oportunidade e está cortando com um ciclo de sofrimento, um ciclo de conflito, né? Então, esse primeiro passo para a gente caminhar nesse outro lado do sentir, que muitas vezes a gente não vê, é um caminho sutil, né? Que não é um caminho que a gente consegue, talvez, ser tão palpável que a gente consiga controlar, né? Como a gente está acostumado, mas é um caminho de experiência. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai observando como que o nosso entorno, como que todo o contexto, ele vai também se modificando. E isso tem muito mais a ver com as nossas sensações, com aquilo que a gente está sentindo. Porque se a gente entra na sensação de que a sabedoria está em nós e a sabedoria está em outro, a gente se relaciona com as pessoas de um outro lugar. Com certeza um lugar mais amoroso, um lugar mais pacífico e mais alegre. Então o que eu queria deixar hoje para vocês é isso. É o quanto vocês são importantes, o quanto vocês ensinam o tempo todo, enquanto vocês estão aprendendo com as pessoas, e eu espero poder ter compartilhado com vocês alguma coisa que tenha feito sentido para o coração de vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo.